Cleberton, queria começar... acho que não só eu e o Júnior, né, mas como todo o nosso time da Ipcom, sabendo um pouco mais de você, sabendo... Né, você contar um pouco a sua história pra gente. Legal. Bom, vamos lá. Se eu falar demais, você já sabe. Dá um break aí, que senão eu acho que eu não paro, hein? Vamos me controlando aí. Beleza. Mas vamos lá, gente. A minha história, ela começa ali com os meus 12, 13 anos de idade, né? Nessa época, o meu pai, ele abriu... Meu pai já era dono de outros negócios. Meu pai já era dono de... Ele já foi dono de lanchonete, de restaurante, né? A gente veio aqui do ABC, de Santo André, essa região. E ele resolveu se desafiar no interior. Então a gente foi para o interior, queria uma vida mais tranquila, algo mais sossegada, sair do momento frenético de São Paulo, vamos dizer, nessa agitação toda. E quando a gente foi para o interior, meu pai ele resolveu encarar o mundo de mercado. Eu tinha aproximadamente 12, 13 anos de idade ali. Para nós, essa jornada, né, quando a gente fala o início do projeto, o início do que ele estava querendo construir dentro do segmento do supermercado, a gente ouve muito falar que mercado é algo que dá muito dinheiro, né, roda muita grana. E quando você fala que o mercado faturou 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, as pessoas, né, isso por mês, as pessoas encantam os olhos, né? Mas não entende o quanto de renúncia é vivido por trás desses bastidores, né? Então, tem muito... eu tenho muito ganho. E não é bem assim, ainda quando você olha pela ótica de lucro líquido e tudo mais, né? Quando você vê um montante de faturamento, é expressivo. Mas se esquece do que vive lá atrás, né? Uhum. Então, a nossa família acabou entrando nesse segmento por ouvir falar, por ter toda essa questão do quanto rodava de dinheiro. Só que a gente não esperava o quanto era uma coisa, como eu acabei usando, né? Era algo de muita renúncia. Então, toda a família era envolvida no negócio. Então, meu pai começou com um mercadinho lá, ele tinha aproximadamente 200, 300 metros quadrados, tá? Esse tamanho. E ali estava faturando uns 200 mil, 300 mil reais. Só que quando a gente olhava para todo esse contexto, né, de faturamento que ele estava... ele, para nós, não atendia aquela questão de faturamento de 200, 300 mil. Por quê? Você via o dinheiro rodando. Só que quando você via o dinheiro rodando, você não via uma outra questão que tinha por trás, que era aquela paz familiar. Minha mãe apoiava na ponta de cortar frios no balcão, de estar na padaria. Meu pai, uma hora, estava no açougue. Uma hora, eu estava lá presente na ponta do caixa, abastecendo mercadoria, conferindo nota, recebendo mercadoria. E foi uma jornada que a gente começou a olhar e falar assim, cara, hoje, depois de ter passado por tudo que eu passei lá atrás, nessa questão família, né, no ambiente de supermercado, foi algo que eu trago como algo que foi... de honra, sabe? Que você traz assim e fala, cara, valeu a pena cada momento que eu vivi olhando hoje. Mas quando você tá naquela linha temporal lá atrás, dos 12, 13 anos de idade, você não tá entendendo nada que tá acontecendo. Você tá falando, caramba, você tem um supermercado, mas você só toma porrada, você só toma pancada. Daqui a pouco você tá em cheque especial, daqui a pouco você tá em conta garantida, daqui a pouco você fala, cadê dinheiro? Falta recurso, aperta daqui, aperta dali. Como que é? Vendeu, a galera usa muito essa frase, ruim pra caramba com frase, mas vendeu o almoço pra comprar a janta, né? E fica naquele fluxo que nunca acaba. E ficava um negócio frenético, cara, até que foi desgastando o nosso laço familiar. Uhum. Quando eu tava com os meus 17 anos, eu já não aguentava mais estar naquele mundo ali, meu pai também não aguentava mais. Cara, eu saio do mercado do meu pai falando, eu tive um atrito com ele, pra vocês terem noção. Olha só, isso deve ser muito comum. É muito comum, ainda mais passando pela trajetória que eu vivo hoje. Muita empresa familiar, atrito pai e filho, mulher e esposo. Cara, não é fácil, porque é turbulento. E a gente, às vezes, não sabe separar tudo isso. Só que são jornadas que acontecem e você vai experimentando e aprendendo com aquilo, né? E tá tudo bem, errar, vai errar mesmo. Quando você quer acertar, você vai errar. Para mim, a teoria é bem clara, né? E aí, quando eu cheguei com os meus 17 anos ali, eu praticamente... separei do meu pai e falei assim, pai, eu não quero mais estar nesse mundo de vocês aqui, a gente brigou, a coisa não foi legal, eu quero ir para outro mundo. Só que o que eu queria? Eu queria o que todo mundo falava também. Não, você tem que ir para um escritório, né? De repente você consegue um cargo legal, de chefe, de líder, seja de onde for, num cargo administrativo, terninho, gravata, né? Coloca lá um arzinho condicionado, que o supermercado não tinha nada, o mercado do meu pai tinha telha de zinco. Que lá parecia um forno, uma sauna. Qual que era a cidade? Itapetininga, no interior de São Paulo.
Ficava lá em Itapetininga. A gente saiu daqui e foi pro interior, lá perto de Sorocaba, né? Fica uns 40 minutos de Sorocaba, da região. E aí, essa era a ideia. Não, eu vou pra lá. Mas, cara, rebelde. Eu já era rebelde. 17 anos, aí você já tá nessa... Mantém-se rebelde. Mas o rebelde mais light aqui, vamos dizer. Essa foto tá sensacional. Como é que você tirou essa foto? Cara, essa foto foi em Pardinho. Foi aquele... como que é o nome que você faz antes do casamento? É o pré-wedding, né? Pré-wedding, wedding, um negócio assim que você faz antes do casamento. E a gente contratou um fotógrafo lá e ele foi tirando foto e eu tinha que colocar minha moto junto. Falei, mano, vamos de Harley lá. Tem que ir. A estrada é muito top, cara. Aí ele foi lá, fez um esquema lá de efeito e conseguiu tirar ela. Não foi mexida, cara. Ela foi tirada assim. Essa foto ficou linda. Ficou incrível, cara. Você sabe cara. que um dos sonhos que eu tenho é ter uma Harley Davidson. Tem uma Harley? Então eu já tô arrumando alguém pra andar, né? É muito top. Você vira estilo de vida. É muito top, cara. Você sabe andar negócio de moto? Não, eu nunca andei de moto, você acredita? Nunca andou? O dia que você andar numa Harley, então, aí você vai falar, tô dirigindo um trator com 2 rodas, cara. Negócio incrível, cara. Você sabe, quando eu comecei a tirar minha habilitação de moto, eu fazendo as aulas lá no Parque do Ibirapuera, eu não sabia andar de moto. Então eu tinha um sonho de querer comprar uma Harley, vou comprar uma Harley. E aí na aula, cara, eu caí. E tava cheio de gente fazendo aula, né? A moto saiu de frente, eu freiei com... Apertou o freio da frente, sim. A moto derrapou, eu caí e a galera começou a gritar: "É Valentino Rossi!" Cara, mas não virou trauma, pelo menos. Não virou. Eu continuo tendo esse sonho. Eu acho que mas você tirou a carta? Eu tirei. E passei de primeiro. Eu caí na aula. Caramba, cara. Mas aí minha filha nasceu, né? Coisa mais importante da minha vida. Aí né? muda a ótica. Eu vou esperar um pouco mais. Mas é uma paixão, cara. O negócio é top. Como que você conecta assim, a sua vida, essa vida mais Cleberton no dia a dia, o cara pessoal com o trabalho? Cara, se for falar o Cleberton pessoal, assim, eu já fui muito workaholic, sabe? Já entrei muito nessa vibe, vamos dizer assim, né? Então, o grande X que eu tento trazer hoje não é perfeito. Tem momentos que eu me vejo que eu entro no flow do trabalho e tô trabalhando. Eu falo, pô, peraí, tem que me desligar, meu. Eu tô num processo de construção dentro do meu negócio hoje. Então eu vivo muito o meu negócio, né? Já vivi muito o negócio dos outros. Hoje eu tô vivendo o meu negócio. Então quando você vive ele, você fica naquele momento. Pô, tem que desprender mais energia aqui. Eu tenho que mudar uma estratégia. Tem que criar uma estratégia, criar uma nova área, atuar num problema que aconteceu num cliente X ou no Y. Tô dando um exemplo, né? Mas eu tento equilibrar hoje, cara. Porque eu entendo que mesmo que você resolva um problema hoje, amanhã você vai ter outro. Aí você resolveu de amanhã, você vai ter outro. E isso não acaba. Então a gente tenta equilibrar, né? Questão saúde, a gente tenta trazer esse ano que eu tô com essa ideia, né? De saúde, pô... fazer alguma coisa nessa pegada, viver um pouco do hobby, né, cara? Vamos dar um rolê de moto, vamos viajar, vamos curtir um pouco, né? Hoje eu tento equilibrar mais, mas já fui muito workaholic, cara. Negócio de 7 horas, 8 horas da manhã, fica até as 11, meia-noite, né? Mas também eu não posso negar que isso me trouxe onde eu tô chegando hoje, né? Então eu não posso esquecer que isso foi muito bom lá atrás também, mas tem que buscar esse equilíbrio, né? Sim. Eu pergunto isso porque, assim, no nosso segmento, né, Júnior, a gente tem que lidar com um problema 90% do tempo. A gente está resolvendo problema. Né? E não tem como a gente não se envolver, né, com as dores, com o que o cliente sente. E eu acho que é importante esse momento, né? Esse momento. Né? Olha só, eu tava falando com o meu sócio antes de vir para cá. E ele é da parte de desenvolvimento, né? Aí ele tava desenvolvendo. Aí ele falou assim, na sexta-feira que a gente conversou, ele tava com uma dor de cabeça e falou, cara, eu não consigo resolver uma linha de programação aqui, não tô conseguindo. Ele tava mais de 1 hora, sabe? Na mesma linha de programação lá, mais de 1 hora. Tem que tomar um café e aí quando volta... Sabe o que eu falei pra ele? Cara, final de semana, desliga. Aí ele me liga hoje de manhã. Claro, sabe quanto tempo eu resolvi aquele problema? Quanto? Em 5 minutos. Mas eu falo isso pro pessoal do desenvolvimento, né? Às vezes você fica horas em um problema... e você precisa ali desligar um pouco. Às vezes, quando você acorda... Às vezes, muitas vezes aconteceu comigo e com outras pessoas de desenvolvimento, assim... Você vai dormir, aí no meio da noite você acorda... Pô, era só fazer aquilo. Porque você está tão tão focado naquilo que você precisa respirar um pouco. Às vezes, na manhã seguinte, você precisa desse tempo de descanso ali, tirar um pouco o foco dali e voltar, que às vezes... vem a ideia e você resolve em
alguns minutos ali. Então, Interessante precisa desse isso. momento, você precisa se ausentar um pouco do problema, né? Porque você viver ele toda hora, cara, sua vida daqui a pouco vira um fardo, cara. Não é isso. Eu nem falei, você sempre vai ter problema. Então pensa assim, 2 dias, 3 dias pra frente, não é isso que vai mudar a questão do seu sucesso ou não, né? É o que eu penso, pelo menos, e trago hoje. Tento trazer pra minha vida. Ainda erro, mas sou muito, assim, evolui muito do que eu era antes, pelo amor de Deus. Muito. Entendeu? Eu acho que essa técnica, né, essa forma de você, quando você está muito dentro de um problema, se afastar um pouco e fazer outra coisa. Se eu não me engano, tem até 2 professores, eu não me recordo agora se são de Harvard ou do MIT, que criaram um Ô, Henrique, curso... deixa eu só falar para você, fala mais no microfone Aí, aqui, ó. legal. Mais no microfone? Aí, legal. Então, tem 2 professores, eu não tenho certeza se são do MIT ou de Harvard, que criaram um curso no Coursera e tem um livro também, Aprendendo a Aprender, né? Não sei se vocês já viram. Nunca vi, Mas, cara. Mas só pelo nome já parece bem interessante. Mas eles falam exatamente disso, que quando a gente está ali numa situação, um problema muito complexo, que a melhor coisa é você se afastar, né? E aí, naturalmente, a gente vai encontrando as respostas, né? Eu acho que é o equilíbrio, né? Porque às vezes, principalmente se você está resolvendo o problema de um cliente, tem problema que tem que ser resolvido naquele dia. Então, enquanto você não resolver aquele problema, você não pode dormir. Mas assim, se o problema pode ser... se você consegue deixar o problema para outro dia, é uma coisa que não é urgente, eu acho importante ter um tempinho ali para você tirar um pouco o foco, pode até focar em outro problema e voltar para esse, que eu acho que vai ser bem produtivo. É que eu acho que essa pegada afastar não é fugir, né? Exato. Tem uma linha muito tênue entre esses 2 caras aqui, né? Pô, tira 30 minutos ali, cara. Sai, toma um café, abre uma cerveja, seja o que for na hora. Toma ali, pô, parece que você tá num outro ambiente, sai, vai dar uma volta. Esses dias mesmo eu moro em Piracicaba, né? Eu lá em Piracicaba eu tenho a Rua do Porto. Não sei se vocês conhecem lá. Conhece Piracicaba ou não? Nunca. Então vai ficar um convite. Vocês vão lá e conhecem a Rua do Porto, que é na beira do rio. E aí tem peixe, cara à vontade, é cerveja, aí você toma o que você quiser lá. Aí, cara, eu peguei meu celular, saí de casa e fui dar uma volta na beira do rio, cara. Que tem uma pista de caminhada e tal. É bem bonito, cara, bem gostoso. E conversando, e, cara, tudo fluía de uma maneira melhor. Só de sair do ambiente. A gente tem que entender que a gente não é robô, né, cara? Sim. Eu acho que a gente tem que entender que todo mundo erra, todo mundo falha, e tá tudo bem, e é assim mesmo, né? Senão você vai num extremo, hoje fala muito de produtividade. Pô, parece que todo mundo acha que você é robô, cara. Produtividade é o extremo, sucesso é o extremo. E quando é que vão falar de fracasso, pô? Quando vamos falar do tempo ruim também, que é o que mais você tem na sua vida, que eu acho. Que são mais desavenças, mais barrancos que você tem que passar, mais barreira do que propriamente colher sucesso. Pra você fazer... Vou dar um exemplo. Você faz uma receita, sei lá, de um bolo que você gosta, ou seja, do que for. O momento que você mais espera é o momento de comer aquele bolo, não é? É 5 segundos, 10 segundos você degustar, apreciar e falar, pô, gostoso, mas quanto tempo você levou a fazer o bolo? 1h30, 2 horas? Pô, tem toda uma jornada ali. Não é tão simples assim as coisas, né? Pelo menos é o que eu enxergo no meu dia a dia, assim.